Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos no canal Conhecimento e Curiosidades. Antes de qualquer coisa, já peço que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais, como WhatsApp, Instagram, Facebook e outras tantas que existem por aí. Hoje vamos explorar um dos lugares mais misteriosos do mundo, a Área 51. O que realmente acontece lá? Vamos desvendar algumas das verdades ocultas que cercam essa base militar secreta? A Área 51, localizada no deserto de Nevada, é cercada de mistérios e especulação. Desde sua criação na década de 1950, muitos rumores e teorias da conspiração surgiram, alimentando a imaginação de pessoas ao redor do mundo. Será que a base realmente abriga tecnologia alienígena? Ou é apenas um local para testes de aeronaves militares avançadas? Neste vídeo, vamos analisar as origens da Área 51, as teorias mais populares que a cercam e o que a comunidade científica e ex-funcionários têm a dizer sobre o que realmente acontece por lá. Prepare-se para uma jornada cheia de segredos, mistérios e revelações surpreendentes. Então, sem mais delongas, vamos começar. O que é a Área 51? A Área 51 é uma instalação militar da Força Aérea dos Estados Unidos localizada no deserto de Nevada, perto do Lago Groom. Oficialmente conhecida como Groom Lake, a base foi criada na década de 1950. Inicialmente para o desenvolvimento e testes de aeronaves experimentais, como o IU-2 e o SR-71 Lakebird. A Área 51 se tornou um foco de especulação e teorias da conspiração, especialmente relacionadas a fenômenos extraterrestres e tecnologias secretas, devido ao seu alto nível de sigilo e à restrição de acesso ao público. O local é frequentemente associado a relatos de avistamentos de OVNIs e pesquisas sobre vidas alienígenas, tornando-se um ícone da cultura popular. História da criação da Área 51 na década de 1950 e seu propósito inicial para testes de aeronaves. A Área 51 foi estabelecida na década de 1950 como um local secreto para o desenvolvimento e testes de aeronaves militares. O governo dos Estados Unidos, especialmente a Força Aérea, buscava um espaço remoto onde pudesse realizar experimentos sem a interferência do público ou da espionagem soviética, especialmente durante a Guerra Fria. O local foi escolhido devido à sua localização isolada e o seu clima favorável para testes. Em 1955, a CIA começou a usar a Área 51 para o projeto IU-2, uma aeronave de reconhecimento de alta altitude, que tinha como objetivo coletar informações sobre a União Soviética e outros países. O sucesso do IU-2 levou a mais projetos secretos, como o A-12 Oscar, predecessor do famoso SR-71 Blackbird. Durante os anos seguintes, a Área 51 se tornou um símbolo de mistério e especulação, especialmente em relação a teorias sobre OVNIs
e vidas extraterrestres. O sigilo em torno das atividades na base alimentou a imaginação popular, levando a uma série de teorias da conspiração. Embora o propósito original da Área 51 tenha sido o desenvolvimento de tecnologia aeronáutica, sua reputação como centro de atividades extraterrestres perdura até hoje, refletindo a interseção entre a ciência, segurança nacional e cultura popular. Teorias da conspiração. A Área 51, localizada no deserto de Nevada, é um dos locais mais cercados de mistério e teorias da conspiração, especialmente no que diz respeito à tecnologia alienígena. Aqui estão algumas das principais crenças populares relacionadas à Área 51. Tecnologia alienígena. Uma das teorias mais comuns é que o governo dos Estados Unidos possui tecnologia extraterrestre, recuperada de naves que teria caído, como o suposto incidente de Roswell em 1947. Os defensores dessa teoria acreditam que a Área 51 é um centro de pesquisa onde essa tecnologia é estudada e desenvolvida. Naves espaciais. Há relatos de que a base abriga naves espaciais alienígenas que estão sendo analisadas e até mesmo replicadas. Algumas pessoas afirmam ter visto essas naves em voos de teste na região. Experimentos com seres extraterrestres. Outra crença popular sugere que a Área 51 é um local onde o governo realiza experimentos em seres alienígenas capturados, tentando entender sua biologia e tecnologia. Encobrimento governamental. A falta de transparência e o sigilo em torno das atividades da Área 51 alimentam a teoria de que o governo está escondendo informações sobre contatos com extraterrestres. Isso gera desconfiança e especulação sobre o que realmente acontece dentro da base. Avistamentos e fenômenos aéreos. Muitas pessoas afirmam ter visto objetos voadores não identificados nas proximidades da Área 51, o que alimenta a crença de que a base está envolvida em atividades relacionadas a OVNIs. Essas teorias são frequentemente alimentadas em filmes, documentários e a cultura pop, tornando a Área 51 um ícone da ufologia e da busca por respostas sobre a vida extraterrestre. A combinação de sigilo militar, avistamentos inexplicáveis e a curiosidade humana contribui para o fascínio contínuo por esse local enigmático. O caso de Roswell e como ele se conecta à Área 51. O caso de Roswell, ocorrido em julho de 1947, é um dos incidentes mais famosos relacionados a OVNIs na história. Naquela época, um objeto não identificado caiu em um rancho próximo à cidade de Roswell, no Novo México. Inicialmente, a Força Aérea dos Estados Unidos emitiu um comunicado afirmando que se tratava de um disco voador, mas rapidamente se tratou-se, alegando que o objeto era, na verdade, um balão meteorológico. Essa mudança de narrativa gerou desconfiança e alimentou teorias da conspiração sobre um possível encobrimento. A conexão entre o caso de Roswell e a Área 51 começou a ganhar destaque na cultura popular.
A Área 51 é frequentemente associada a rumores sobre experimentos com tecnologia extraterrestre e a recuperação de naves alienígenas. Muitas teorias sugerem que os restos do objeto caído em Roswell foram levados para essa instalação, onde teriam sido estudados por cientistas e militares. Ao longo das décadas, a Área 51 se tornou um símbolo do mistério e da especulação em torno de OVNIs, alimentando uma rica mitologia que inclui relatos de seres alienígenas e tecnologia avançada. O sigilo em torno das atividades da base contribuiu para o crescimento dessas narrativas, levando a um forte interesse público e a uma série de documentários, livros e filmes sobre o tema. A conexão entre Roswell e a Área 51 ilustra não apenas o fascínio por fenômenos extraterrestres, mas também as preocupações sobre a transparência governamental e a manipulação da informação. Em tempos de desconfiança, como nas décadas de 1940 e 1950, a busca por respostas sobre o desconhecido se tornou um reflexo nas ansiedades sociais e políticas da época. Assim, tanto Roswell como a Área 51 permanece como um marco na história da ufologia, representando a interseção entre a curiosidade humana e o mistério que envolve o cosmos. Experimentos secretos. Existem alegações de que a base realiza experimentos com tecnologia avançada, como a reversão de engenharia em naves alienígenas. A Área 51 é frequentemente associada a teorias da conspiração, que sugerem que o governo dos Estados Unidos realize experimentos secretos com tecnologia avançada, incluindo a reversão de engenharia em naves alienígenas. Essas teorias são alimentadas por vários fatores: sigilo e exclusividade. A base altamente secreta e por muito tempo seu propósito exato não foi revelado ao público. Isso gerou especulações sobre atividades clandestinas. Avistamentos de OVNIs. Muitas pessoas afirmam ter visto objetos voadores não identificados próximos à Área 51, o que alimenta crenças de que a base está envolvida em pesquisas de tecnologia extraterrestre. Testes de aeronaves experimentais. A base é conhecida por ser um local de testes para aeronaves militares avançadas, como o U-2 e o SR-71 Blackbird. Essa conexão com tecnologia inovadora reforça a ideia de que experimentos com tecnologia alienígena também possam estar ocorrendo. Relatos de funcionários. Algumas pessoas que afirmam ter trabalhado na Área 51, como Robert Lazar, alegaram que a base está envolvida na engenharia reversa de naves alienígenas. Essas declarações geraram um grande interesse e especulação. Cultura popular. Filmes, documentários e livros sobre OVNIs e teorias da conspiração ajudaram a popularizar a ideia de que a Área 51 é um centro de pesquisas sobre vidas extraterrestres.
Embora não haja provas concretas que confirmem essas teorias, o mistério que cerca a Área 51 continua a fascinar muitas pessoas e alimentar discussões sobre a possibilidade de vida extraterrestre e a relação entre tecnologia militar e fenômenos não identificados. O que sabemos? Documentos desclassificados. Documentos que foram liberados ao público e o que eles revelam sobre a base. Os documentos desclassificados da Área 51, liberados ao longo dos anos por diferentes agências governamentais dos Estados Unidos, revelam informações sobre a base militar e as suas atividades, especialmente relacionadas ao desenvolvimento de tecnologia de aviação e investigações sobre OVNIs. Aqui estão alguns dos principais pontos que esses documentos revelam. Propósito da base. A Área 51 foi oficialmente reconhecida como um local para testes de aeronaves experimentais e desenvolvimento de tecnologias militares, especialmente durante a Guerra Fria. Documentos indicam que a base foi utilizada para testar aeronaves como o IU-2 e o SR-71 Blackbird. Programas de aviação. Os documentos incluem detalhes sobre vários programas de aviação secretos, como o Projeto Roscard, que envolvia o desenvolvimento de aeronaves de reconhecimento de alta altitude. Investigação de OVNIs. Embora a Área 51 tenha sido associada a teorias sobre OVNIs, os documentos desclassificados não confirmam a presença de naves extraterrestres. No entanto, eles mostram que a base foi um local de interesse para investigações sobre fenômenos aéreos não identificados, especialmente durante a década de 1950 e 1960. Segurança e sigilo. Os documentos ressaltam o nível extremo de segurança e sigilo que cercavam a base, com informações sobre medidas de proteção e a restrição de acesso a civis e até mesmo a muitos membros do governo. Teorias da conspiração. A desclassificação de documentos também alimentou teorias da conspiração, pois muitos acreditam que a base abriga tecnologia alienígena e que o governo esconde informações sobre contatos com extraterrestres. Testemunhos de funcionários. Alguns documentos incluem relatos de ex-funcionários da base que afirmam ter testemunhado atividades incomuns, embora suas alegações sejam frequentemente contestadas e consideradas não verificáveis. Esses documentos ajudam a esclarecer o papel da Área 51 na história militar dos Estados Unidos, mas também mantêm o mistério em torno de suas atividades, alimentando o fascínio popular e as especulações sobre vidas extraterrestres. Programas de aviação. A Área 51 desempenhou um papel crucial no desenvolvimento e testes de aeronaves de reconhecimento avançadas, como o IU-2 e o SR-71 Blackbird, durante a Guerra Fria. Aqui está uma explicação de como isso ocorreu. IU-2. Desenvolvimento. O IU-2 foi projetado pela Lockheed sob a liderança do engenheiro Kelly Gilson no início da década de 1950.
A necessidade de uma aeronave capaz de realizar reconhecimento em alta altitude surgiu devido à crescente tensão com a União Soviética. Testes na Área 51. A Área 51 foi escolhida como o local de testes devido ao seu isolamento e à capacidade de operar em condições de segurança. O terreno remoto permitia a realização de voos de testes sem a interferência de civis ou de outras aeronaves. Capacidades. O IU-2 foi projetado para voar a altitudes superior a 20.000 metros, permitindo que realizasse missões de reconhecimento sobre territórios inimigos sem ser detectados por radares da época. Os testes na Área 51 ajudaram a refinar sua aerodinâmica e sistemas de câmera. SR-71 Blackbird. Desenvolvimento. O SR-71, também projetado pela Lockheed, também foi desenvolvido como uma resposta para a necessidade de uma aeronave de reconhecimento ainda mais avançada, capaz de voar a velocidades supersônicas e altitudes extremas. Inovações tecnológicas. O SR-71 incorporou várias inovações, incluindo fuselagem de materiais com propósitos para suportar altas temperaturas e sistemas de radar para evitar detecções. A Área 51 foi fundamental para testar essas tecnologias em um ambiente controlado. Testes e operações. Os primeiros voos do SR-71 ocorreram na Área 51, onde os engenheiros puderam monitorar seu desempenho e fazer ajustes necessários. A base ofereceu uma plataforma segura para voos de alta velocidade e altitude, além de permitir o treinamento de pilotos. Importância estratégica. Ambas as aeronaves foram essenciais para a coleta de inteligência durante a Guerra Fria, permitindo que os Estados Unidos monitorassem atividades soviéticas e outras ameaças. Os dados coletados por essas aeronaves influenciaram decisões políticas e militares significativas. Conclusão. A Área 51 não apenas serviu como um local de testes, mas também como um símbolo da inovação tecnológica militar dos Estados Unidos. O desenvolvimento do IU-2 e SR-71 na base exemplifica como o segredo e a segurança eram fundamentais para as operações de inteligência durante um período de intensa rivalidade global. Entrevistas. Trechos de entrevistas com ex-funcionários da base que falam sobre suas experiências. Aqui estão alguns trechos fictícios de entrevistas com ex-funcionários da Área 51, baseados em relatos populares e teorias da conspiração. Entrevista 1. John, ex-técnico de engenharia. Trabalhei na Área 51 por mais de 10 anos. O que vi lá dentro era além da minha compreensão. Uma vez, durante um teste, vi uma aeronave que parecia desafiar as leis da física. Não era um projeto militar convencional. Era algo que nunca tinha visto antes. Entrevista 2. Sarah, ex-analista de dados. Nosso trabalho era analisar dados de tecnologias avançadas. Havia muitos arquivos classificados sobre encontros com OVNIs. A maioria das pessoas não acreditam, mas havia informações que nos deixavam intrigados. Muitas vezes,
os dados eram simplesmente arquivados e esquecidos. Entrevista 3. Mickey, ex-piloto de testes. Eu voei em várias aeronaves experimentais, mas algumas delas, bem, não eram deste mundo. Lembro-me de uma missão que fomos instruídos a não falar sobre o que vimos. Havia uma pressão enorme para manter tudo em segredo. O que eu vi me fez questionar a natureza da vida no universo. Entrevista 4. Emily, ex-técnica de segurança. A segurança era extremamente rígida. Havia áreas que eram completamente proibidas, mesmo para nós funcionários. O que acontecia lá dentro era mistério, mesmo para quem trabalhava na base. Algumas noites ouvíamos sons estranhos, como se algo estivesse sendo testado. Esses trechos são representações fictícias e refletem o imaginário popular em torno da Área 51, que é frequentemente associada a teorias sobre OVNIs e tecnologias extraterrestres. A cultura popular é a Área 51. Filmes e séries. A Área 51 foi retratada em filmes como Independence Day e séries como The X-Files. A Área 51 se tornou um ícone da cultura pop e é frequentemente retratada em filmes e séries relacionadas a OVNIs e teorias da conspiração. Aqui estão alguns exemplos. Filmes: Independence Day, 1996. Neste blockbuster, a Área 51 é apresentada como sendo de pesquisa e contenção de tecnologia alienígena. Os personagens principais descobrem que a base abriga uma nave alienígena capturada e que o governo está estudando suas tecnologias. A instalação é retratada como um local de alta segurança, onde segredos governamentais são mantidos a todo custo. Transformers 2007. A Área 51 é mencionada como um local onde os Autobots e Decepticons são estudados e o governo esconde tecnologia alienígena. A ideia de que instalações abrigam segredos sobre vidas extraterrestres é um tema recorrente. Paul, 2011-2012. Esta comédia sobre dois nerds que encontram um alienígena fugitivo faz referência à Área 51 como um lugar onde o governo mantém seres extraterrestres e tecnologias alienígenas, misturando o humor com os mitos que cercam a base. Séries: The X-Files, 1999 a 2008. A série é famosa por explorar teorias da conspiração e fenômenos paranormais. A Área 51 é frequentemente mencionada como um local onde o governo esconde evidências de vida extraterrestres e experimentos secretos. O mistério em torno da instalação é um dos muitos temas que permeiam a série, refletindo a desconfiança do público em relação ao governo. Roswell, 1999 a 2000. A série aborda o famoso incidente de Roswell e a suposta recuperação de uma nave alienígena. A Área 51 é referenciada como um local de encobrimento e pesquisas sobre alienígenas
contribuindo para o clima de mistério e intrigas. Stargate SG-1, 1999 a 2007. Embora a série tenha sua própria mitologia, envolvendo portais interdimensionais e alienígenas, a Área 51 é mencionada como um local de tecnologia alienígena estudada e onde a equipe de SG realiza suas operações. Essas representações ajudam a perpetuar a imagem da Área 51 como um símbolo de segredos governamentais e do desconhecido, alimentando tanto a curiosidade do público quanto teorias da conspiração. Impactos na sociedade. Como a Área 51 se tornou um símbolo de mistério e desconfiança em relação ao governo. A Área 51 tornou-se um ícone cultural associado a mistérios, teorias da conspiração e desconfiança em relação ao governo dos Estados Unidos. Desde sua criação na década de 1950, a base foi mantida em segredo, inicialmente como um local para testes de aeronaves militares, como o IU-2 e o SR-71 Blackbird. No entanto, a falta de transparência e a natureza clandestina das operações alimentaram especulações sobre atividades envolvendo tecnologia extraterrestres e experimentos secretos. O impacto da Área 51 na sociedade é multifacetado. Cultura popular. A base se tornou um tema recorrente em filmes, livros e programas de televisão, solidificando sua imagem como um local onde o governo esconde verdades sobre vidas extraterrestres. Obras como Independence Day e séries como The X-Files popularizaram a ideia de que a Área 51 abriga naves alienígenas e seres de outros planetas. Desconfiança governamental. A opacidade em relação às atividades da Área 51 contribuiu para um clima de desconfiança em relação ao governo. Muitas pessoas acreditam que o governo esconde informações cruciais sobre OVNIs e outras tecnologias. Isso alimenta a sensação de que há uma agenda oculta, levando a um ceticismo generalizado sobre as declarações oficiais. Movimentos de conspiração. A Área 51 se tornou um ponto focal para teóricos da conspiração que argumentam que o governo está encobrindo a verdade sobre extraterrestres e outras questões. Essa narrativa é alimentada por eventos como o Store Área 51, que se tornou um fenômeno viral em 2019, refletindo a curiosidade e o desejo de descobrir o que realmente acontece ali. Discussão sobre a liberdade de informação. O sigilo em torno da Área 51 também levantou questões sobre a liberdade de informação e o direito do público de saber sobre atividades governamentais. Isso gerou debates sobre a transparência e a responsabilidade do governo em relação à população. Em resumo, a Área 51 transcende sua função militar, tornando-se um símbolo de mistério que encapsula as preocupações da sociedade sobre a verdade, a liberdade e a relação entre o cidadão e o governo. A busca por respostas sobre o que acontece ali reflete um desejo humano intrínseco de compreender o desconhecido e questionar as narrativas oficiais. A realidade atual. Seguranças e acessos.
As medidas de segurança em torno da base e as consequências de tentar acessá-la. As medidas de segurança em torno da base são rigorosas e incluem vigilância aérea e terrestre. A área é monitorada por patrulhas de segurança, câmeras de vigilância e sistemas de radar. Qualquer aproximação não autorizada é rapidamente detectada. Cercas e barreiras físicas. A base é cercada por cercas altas e com arames farpados, além de sinalizações claras alertando sobre a proibição de entrada. Uso de força. A segurança da área é mantida por forças armadas e contratadas que têm autorização para usar força letal em caso de intrusões. Isso significa que tentar acessar a Área 51 pode resultar em consequências graves, incluindo prisão, legislação e penalidades. A violação das leis de segurança nacional pode levar a acusações criminais, multas pesadas e encarceramentos. Além disso, a área é classificada como uma instalação militar, o que aumenta as penalidades. Espionagem e inteligência. A base é considerada um local sensível em termos de segurança nacional e qualquer tentativa de espionagem ou coleta de informações pode resultar em ações legais severas. As consequências de tentar acessar a Área 51 vão além da detenção imediata. Os indivíduos podem enfrentar processos legais longos e complicados, além de um registro criminal que pode impactar as suas vidas futuras. A notoriedade da área também alimenta o fascínio do público, mas a realidade da segurança em torno dela é extremamente séria e restritiva. O que está acontecendo hoje? Os rumores atuais e o que a comunidade científica diz sobre a base. Atualmente, a Área 51 continua a ser um foco de especulação e debate tanto na cultura popular quanto na comunidade científica. Aqui estão alguns pontos sobre os rumores atuais e as opiniões das comunidades científicas. Rumores de tecnologia extraterrestre. A ideia de que a Área 51 abriga tecnologia alienígena ainda é uma das teorias mais populares. Recentemente, alguns documentos desclassificados e depoimentos de ex-funcionários alimentaram essas especulações, embora não haja evidências concretas que sustentem tais alegações. Avanços em aeronáuticas. A comunidade científica reconhece que a área é um local para testes de aeronaves experimentais, incluindo drones e tecnologias avançadas de aviações. A maioria dos especialistas acreditam que muitos dos avistamentos de OVNIs podem ser explicados por esses testes secretos de novas aeronaves. Desclassificação de documentos. Nos últimos anos, o governo dos Estados Unidos tem desclassificado alguns documentos relacionados a avistamentos de OVNIs, o que gerou um novo interesse no assunto. A comunidade científica, no entanto, pede cautela e rigor na interpretação desses documentos, enfatizando a necessidade de evidências sólidas. Interesse público e cultural pop. A Área 51 se tornou um ícone na cultura pop, com inúmeros filmes, séries e livros explorando o tema.
Isso contribui para a proliferação de teorias da conspiração, mas também aumenta o interesse por investigações científicas sérias sobre fenômenos aéreos não identificados. Estudos sobre fenômenos aéreos não identificados. UAPs. Em 2020, o Pentágono criou uma força-tarefa para investigar o UAPs, fenômenos aéreos não identificados. A comunidade científica está cada vez mais envolvida nesse debate, buscando entender melhor esses fenômenos sem necessariamente atribuí-los a extraterrestres. Em resumo, enquanto os rumores sobre a Área 51 persistem, a comunidade científica continua a investigar com olhar cético, focando em explicações racionais e evidências concretas. A interseção entre ciência, tecnologia e especulação popular continua a ser um campo fértil para discussões e pesquisas. A Área 51 continua a ser um enigma. O que você acha que realmente acontece lá? Será que algum dia saberemos a verdade? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos sobre mistérios e curiosidades. E esse foi mais um vídeo do canal Conhecimento e Curiosidades, trazendo sempre novidades e mais conhecimento para você. Vamos propagar a informação para todos.